Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estamos aqui mais uma vez reunidos agora para darmos continuidade aos nossos diálogos filosóficos que a quem está acompanhando aqui o canal sabe que eu tenho repostado aqueles diálogos que nós já realizamos há alguns meses atrás, junto com o Cristiano que está presente aqui hoje mais uma vez e também com o Maurício que nesta oportunidade não está, mas nas próximas provavelmente estará. Hoje nós abordaremos o tema da reencarnação dentro do nosso Diálogos Filosóficos. Mas antes de nós iniciarmos, eu dou as boas-vindas. Seja muito bem-vindo, Cristiano. É uma alegria para mim estar contigo na tua presença, desbravando esse tema. Gratidão, querido Hélio. Uma honra e uma alegria estar aqui contigo e com essa aura, essa energia da filosofia que vai permear um tema muito interessante. Com cada um de vocês que estarão e estão assistindo, nós estamos aqui para juntos entrarmos numa jornada de autoconhecimento. E vamos que vamos. Perfeito. O tema da reencarnação ele é muito rico, muito vasto, muito amplo. Assim como todos aqueles que nós já trouxemos aqui nos nossos diálogos filosóficos. E a filosofia, mais do que propor respostas, ela traz questionamentos. Então nós vamos trazer aqui algumas perspectivas de uma área, de outro, de um viés ou ainda de outro, para que a gente possa trazer ao nosso interior e refletirmos e ver se faz sentido, mas a nossa ideia é contribuir aqui com esse tema nas suas reflexões e não necessariamente esgotar e dar uma resposta fechada, porque senão já sairia da própria filosofia. Mas enfim, vamos dando sequência. A reencarnação, que também é conhecida como outras nomenclaturas, é a chamada teoria também de metempsicose, e ela está presente em muitas tradições, desde tradições mais longínquas, distantes, até as que surgem mais recentemente na nossa história. E inclusive aquelas que a gente hoje acredita que não tem uma relação com a reencarnação, se nós estudarmos a própria história, a gente percebe que talvez não seja bem assim. Mas pegando, por exemplo, a tradição hinduísta. Dentro da tradição hinduísta existem os clássicos, como, por exemplo, o Mahabharata. E dentro do Mahabharata, bastante conhecido, tem um dos capítulos chamado o Bhagavad Gita. E no Bhagavad Gita a gente encontra inúmeras referências à reencarnação. E eu me recordo neste instante mentalmente de uma afirmação do Bhagavad Gita que diz: assim como uma pessoa veste roupas novas, abandonando as velhas, a alma, do mesmo modo, aceita corpos novos, materiais, abandonando aqueles velhos e inúteis. Fazendo aqui uma analogia muito clara ao conceito da reencarnação que está presente para o hinduísmo, mas não apenas para o hinduísmo. Se a gente observa a tradição budista, por exemplo, a gente encontra praticamente eles estando ativos com o conceito da reencarnação na presença dos próprios tulkus. O que são os tulkus, São aquelas pessoas, aqueles mestres, aquelas mestras que tiveram uma vida no Dharma, uma vida nos ensinamentos, que trilharam uma sabedoria neste caminho, no caso o caminho budista, chegaram ao final da sua vida e então passaram por uma nova experiência material a partir da reencarnação. E aqueles que permaneceram na matéria fazem o reconhecimento desta nova alma que encarnou como sendo aquela outra que desencarnou há pouco tempo. Então, a gente observa nesta tradição algo bastante prático, reconhecendo espíritos e consciências anteriores numa nova vida. E ainda nas escrituras, como o próprio Bardo Todol, o livro tibetano dos mortos, bardo no contexto tibetano significa literalmente passagem, a passagem da consciência para um outro estado de vibração, para um outro plano.
E nesta literatura, que é inclusive um tema gigantesco e vasto também, quem sabe a gente pode abordar exclusivamente sobre o Bardo Todol, é justamente uma descrição de como nós fazemos para vencer a morte, para fazer essas passagens e fazer a entrada na matéria também de modo consciente. Então, vivenciarmos essas passagens e a própria reencarnação de modo extremamente lúcido e consciente. Nas tradições mais recentes, talvez a gente tenha com grande exposição o próprio Espiritismo, que aborda amplamente o conceito da reencarnação também. E quando me referi àquelas que, para nós, talvez hoje não tenham o conceito da reencarnação, seria o próprio catolicismo, né, que hoje leva muito forte o conceito da ressurreição. Mas nem sempre foi assim, né, Cristiano? A gente encontra em vários momentos de debates internos daquilo que está vigente na Bíblia, os grandes concílios da própria igreja interna, e aqui eu me refiro especificamente ao segundo concílio de Constantinopla, que, se não me falha a memória, Constantinopla, a Idade Média, foi 100 anos depois, 550, 555 ali, este concílio, se não me engano, que foi eleito pela maioria que se retirasse da Bíblia o conceito de reencarnação por questões políticas e econômicas também da época. Acredito que não vem ao caso nós entrarmos aqui, senão a gente vai sair do tema da reencarnação, mas o fato é que a reencarnação estava presente também no catolicismo e na Bíblia, mas por questões sociais, culturais e de conveniência histórica e momentânea, se foi retirado. Então, a reencarnação, ela está presente nas mais diversas tradições que a gente possa conceber. Ainda abordando essa questão histórica, eu abro espaço também ao Cristiano, se quiser contribuir, comentar mais em cima disso, ou ainda extravasar indo para outros temas possíveis. Gratidão, querido Hélio, uma excelente introdução. E é muito importante olhar para esse conceito reencarnação, muito mais do que uma crença, é um conceito, e é um conceito com profundas repercussões. Só que muita gente vai pensar, tá, mas é um conceito nova era, né? Como o querido Hélio muito bem colocou, é um conceito bem antigo. E, na verdade, é o conceito mais antigo. Se nós observarmos a história das crenças e das culturas, a história das religiões, você vai perceber que mesmo nas representações pictográficas mais antigas que nós temos do ser humano se descrevendo em relação à natureza, existe uma circularidade ali, a descrição de uma circularidade, de como uma espécie de ciranda das formas de vida. E esse é o primeiro ponto que eu gostaria de abordar, que na base xamânica da cultura, a ideia da circularidade, da transformação mútua das formas de vida já estava presente. Isso é o proto-conceito da reencarnação. E isso é novamente registrado hoje, se você procurar as culturas xamânicas ativas no mundo, e muitas delas mantêm uma continuidade de 10, 20, 30, 40 mil anos, ou seja, são culturas que se mantiveram ali numa linhagem muito antiga, mais antiga do que as civilizações que erigiram cidades, né? Mais antiga do que os construtores de pirâmides, de castelos, de templos, etc. Então, essas culturas que tinham na natureza um templo, obviamente, observavam os ciclos da natureza. E essa é, talvez, a base da ideia da reencarnação. Que a minha vida, a vida de uma árvore, a vida de um cervo que está saltitando pela floresta estão interligadas. Existe uma circularidade. A vida é algo infinito, mas que habita e percorre formas finitas em contínua transformação. Então, esse é um conceito inicial aqui para nós darmos um start numa discussão, ao mesmo tempo histórica, mas já com um pezinho no elemento filosófico que a gente vai desenvolver logo adiante, que é a ideia de uma vida infinita, vestindo ou se expressando, né, tendo por veículos formas finitas que morrem e renascem, morrem e renascem.
Então essa é uma ideia muito antiga que vai depois se tornando sofisticada em algumas elaborações religiosas e culturais. Só que essa ideia é muito natural. A reencarnação talvez é a mais natural das crenças, porque se baseia na observação da natureza. Na natureza existem ciclos de morte e renascimento, assim como existem ciclos de estações de dia e noite, os ritmos cardíacos, as coisas parecem morrer e depois revelam uma vida latente, a semente morre para que a árvore nasça. De certa maneira, você tem em todos os aspectos da vida mortes e renascimentos. O ovo que libera o girino vai mudando de forma com a perninha, a cauda encurta, até que um sapo aparece. E aí você vê que a vida não está fixa numa forma, que no mesmo indivíduo essas transformações ocorrem continuamente. Essa é a base. Agora, desde as bases xamânicas, a ideia continuou ativa nas culturas? Sim. Hoje em dia, mais de 80%, né, das tradições que sobreviveram são ainda reencarnacionistas. Então, 80% das tradições xamânicas ativas são reencarnacionistas. E o que é o xamanismo? O xamanismo não é nenhuma religião, é uma visão de mundo ancestral que entende que tudo possui vida, alma, e que é necessário manter uma conexão ativa e consciente com essa grande vida, o grande espírito, para que nós possamos progredir espiritualmente e termos uma vida comum, uma vida social, individual, saudável, plena e criativa. Uma descrição muito rápida do xamanismo. Agora, o xamanismo e os paganismos, que são outro nome para xamanismo, mantiveram a crença da reencarnação ativa. Mas quais outras religiões e culturas? Bom, quase todas. Quase todas as religiões e culturas, no início, eram reencarnacionistas. Porque o que aconteceu? Nós observamos que, no início, as religiões e culturas mantinham esse contato próximo com a natureza, e, como eu disse recentemente, a reencarnação é talvez a percepção mais natural de espiritualidade na ciclagem da vida. Então, se tudo se recicla, talvez aquilo que é consciente espiritual nos seres apenas viaja, ele se aventura nesses ciclos. É uma jornada através de muitos ciclos. Só que as culturas começaram a se organizar em cidades, começaram a disputar ideologicamente lugares de poder, e aí começaram a haver crenças alternativas que conflitavam. Então, em algumas culturas, a ideia da reencarnação começou a competir com a ideia da transfiguração ou da ressurreição. Em outras culturas, surgiu o debate se a reencarnação é algo natural ou se é algo que depende do sim ou do não de deuses. E também entrou em debate se a reencarnação era uma crença politicamente útil ou não. E aí isso tem uma consequência particularmente interessante no cristianismo depois. Que daí não vamos polemizar, mas daria uma fala enorme só sobre isso. Mas a reencarnação esteve presente no islamismo, no judaísmo e no cristianismo, e ainda está presente. Certas seitas judaicas ainda são reencarnacionistas, certas seitas islâmicas, como alguns braços do sufismo ou do druzismo, ainda seguem sendo reencarnacionistas. E no cristianismo primitivo, nós tínhamos os cátaros e os albigenses, que eram reencarnacionistas, os cristãos gnósticos eram reencarnacionistas, e nos 6 primeiros séculos da era cristã, a reencarnação era uma crença que estava percorrendo o mundo cristão tranquilamente. E o querido Hélio muito bem pontuou, né? No Segundo Concílio de Constantinopla, houve um debate aberto sobre o tema e se decidiu politicamente qual crença era mais útil à propagação da doutrina, e escolheram a crença da ressurreição. E depois a gente pode esclarecer aqui o que é ressurreição, o que é reencarnação, qual a diferença. Porém, nas tradições africanas, nas tradições orientais, nas tradições pagãs e neopagãs, em praticamente todas as linhas culturais ancestrais ativas no mundo, a reencarnação ainda está bem viva, muito viva.
E nos revivals, né, neocristãos, como no rosacrucianismo e no espiritismo, a reencarnação foi reintroduzida, e no mundo ocidental, principalmente através da teosofia, a reencarnação hoje é uma crença que está sendo novamente debatida no âmbito religioso e reincorporada no movimento da nova era. Mas isso é um panorama geral, só para apontar um fato. A reencarnação é a crença religiosa mais antiga que nós temos registro. Ela passa por algumas transformações, que a gente pode depois conversar. A reencarnação não é vista só de uma maneira. Tem várias maneiras de ver a reencarnação. Porém, é uma crença antiga, não é viagem da nova era, né? É algo antigo que é reativado no discurso da nova era. De minha parte, esse repasso a palavra com alegria. E isto dá margem para a gente adentrar até mesmo num lado um pouco mais filosófico agora do nosso diálogo, e que exprime muito bem também a própria ideia da reencarnação. Porque assim como tu trouxe que a reencarnação é observada a partir das observações naturais da natureza, aqui eu faço também um paralelo da reencarnação sendo também uma lei natural, uma lei da natureza, semelhante até temas que nós já tratamos e que são leis também naturais, observáveis na natureza, como o próprio Dharma e como o próprio Karma. Então, a reencarnação seria uma lei natural. E sendo uma lei da natureza, ela ocorre em todos os níveis e também em todos os reinos. Como assim? O que significa a reencarnação acontecer em todos os níveis e em todos os reinos? Quer dizer, por exemplo, que inclusive o tema da reencarnação, ele reencarna de tempo em tempos. As ideias, elas sofrem também este ciclo de nascimento, de apogeu, de queda, de morte e de renascimento. Existiram momentos históricos em que o próprio tema da reencarnação estava mais em alta, naturalmente tempos em que estava mais em baixa, com descrédito, e como o Cristiano trouxe agora há pouco, né, atualmente esse tema ele começa a ressurgir, a ser reincorporado e ser tratado de forma mais ampla. Assim como a gente observa com outros movimentos históricos também, o próprio iluminismo, né, de novas ideias, e algumas ideias específicas elas sofrem estas quedas e estes renascimentos também. As ideias elas reencarnam tanto em nós como nos próprios ciclos e momentos planetários, mas aqui nós estamos já tratando de uma reencarnação no nível e no reino mental, não apenas no nível espiritual de almas adentrando novos corpos, mas também isso se aplica num nível muito material, muito objetivo. Isso quer dizer que o nosso corpo, isso que alimenta o nosso corpo pode, e não só pode, como acontece, reencarna em outros corpos, formando outras vidas. Porque certamente nós sofreremos a ação do tempo e cedo ou tarde, a gente não sabe quanto, deixaremos este plano. Nós morreremos, né? O nosso corpo perde essa vitalidade, perece e de uma forma ou de outra vai ao berço, vai à terra. Seja através colocado em caixões ou através de um processo de ser cremado, né? E acelera o processo de decomposição apenas, mas o fato é que a gente volta à terra. Mas esses elementos que compõem o nosso corpo, eles serão absorvidos por bactérias, absorvidos por animais, que serão, quem sabe, defecados na terra, gerando adubo, e isso que compõe o nosso corpo pode gerar uma vida vegetal, pode gerar até mesmo o corpo de insetos ou o corpo de animais, ou, por que não, parte também do nosso corpo voltando a ser membro de um corpo humano. Isso quer dizer que os elementos presentes no nosso corpo também reencarnam. A reencarnação aí no nível material. E também a gente pode trazer aqui a ideia de algumas cosmogonias,
visões filosóficas de como o cosmos foi feito e como também o ser humano foi feito, que o nosso corpo ele é composto também de poeiras estelares. Os atritos ou as liberações, explosões de estrelas viajam pelo universo, chegam à atmosfera planetária, são incorporadas ao planeta, e isso também está na nossa composição física. Então nós somos feitos de corpos estelares, mas também somos feitos de corpos de animais que já utilizaram esta matéria aqui, de itens que compõem esta matéria ou de plantas que utilizaram esta matéria. Então nós somos a reencarnação da própria matéria. E estamos utilizando ela momentaneamente e ali na frente cederemos ela para outros corpos. E assim como o Cristiano trouxe também a reencarnação de ciclos, trouxe muito bem os dias e a noite, as estações do ano, e a gente percebe na nossa própria vida que nós temos ciclos. Por exemplo, com temas que hora ou outra estão mais vigentes na nossa atividade. Tem períodos na nossa vida em que nós estamos mais atuantes no núcleo familiar, então o tema família está mais em alta. Pode ser que num outro momento nós estejamos mais ativos no reino das amizades ou no nível profissional, mas isso também vai se alternando. E ali na frente acontece uma coisa ou outra e pode ser que a gente volte a estar ativo no núcleo familiar. Então esses ciclos internos também vão reencarnando na nossa vida. E isso, claro, vai fazendo que a gente tenha também um crescimento, porque a gente vive e habita um núcleo familiar, desencarna do núcleo familiar, vai viver outras áreas, temos toda uma experiência e um aprendizado, e quando a vida nos solicita que retornamos ao núcleo familiar, a gente integra ou reintegra todo este aprendizado com um feedback ao núcleo familiar, e assim não apenas nós, mas como o próprio universo, família, cresce. Mas trazendo este exemplo aqui, que a gente percebe nas nossas vidas, é natural que isso aconteça, que também a reencarnação acontece internamente nos nossos ciclos. Não apenas espíritos, almas e consciências reencarnam, mas temas, ideias e a própria matéria. Perfeito, muito bem colocado, porque a reencarnação ela é um tipo de conceito multinível altamente adaptável, e essa é uma das fascinações do conceito de reencarnação. E como o querido Hélio muito bem colocou, a reencarnação ela pode ser entendida de maneira ecológica, ou seja, o reciclar da matéria e da energia assumindo diversas formas. E essa visão já é bonita por si. Ou seja, todos nós reencarnamos. Você, acredite você ou não, você reencarna. Você é a reencarnação de vários processamentos e ciclagens de matéria, energia e informação. E aqui tem um detalhe, né? Matéria, energia e informação. O que é essa informação pode ser entendida materialmente ou espiritualmente. Então, isso já nos conduz para o próximo nível da discussão também. Então, nós todos somos reciclados e reciclamos e seremos reciclados em algum momento em nível de matéria, energia e informação. Isso é belo, por quê? Porque, novamente, isso nos permite ver a conexão de todas as coisas. É a grande tese da interdependência na impermanência. Tudo está conectado e tudo muda. E tudo muda um no outro e um com o outro. E essa é a ideia da roda girando, das espirais interligadas. Claro que há um nível além da matéria em que nós podemos olhar para essa tese da ciclagem, tem um nível ecológico. Tem, o querido Hélio colocou também a ciclagem das ideias, que é o nível intermediário, ou seja, nós somos, de certa maneira, encarnamos padrões de pensamento e mudamos, ciclamos padrões de pensamento. Para quem vive o impulso artístico de maneira mais direta, mas todos nós já tivemos um episódio de a musa cochichar no nosso ouvido, né? Os artistas antigos diziam, né? A musa chegou e aí você começa a pintar uma obra e de repente, sei lá, você se distraiu, deu uma bicuda numa pedra, o mindinho achou uma quina, você perdeu a conexão com a musa e aí você fica dias, musa, cadê você? Eu tenho que acabar o quadro que eu estava pintando. As ideias, elas parecem
ter uma existência própria, num espaço próprio, e elas podem ir e vir. A ideia, ela pode habitar diversos corpos, encontrar diversos canais, diversos arautos da sua potência e assumir diversas formas também, em quadros, em músicas, etc. Então também podemos olhar essa ideia de reencarnação mental, ou reencarnação dos campos mentais, das energias mentais, dos conceitos e dos eidos. O que é também muito bonito. Nós todos não somos donos das ideias. As ideias vivem e renascem através de nós. O que agrega um novo tempero poético. Ecológica e ideologicamente, a reencarnação parece funcionar, percebam só. Ela é bem funcional e inteligente nesses dois níveis. Mas agora no nível espiritual? Se ecológica, ideológica ou ideosmaticamente ela funciona, será que ela funciona no nível espiritual? Então aí entra a polêmica maior. Será que a reencarnação é uma boa tese espiritualista, é uma boa explicação para a nossa vida espiritual? E eu já coloco a defesa de que sim, e vou tentar colocar os porquês disso. Vamos criar um contraste aqui. E esse sim, ele vem como interrogação. Sim ou sim? Será? Vamos juntos. Será que não será uma viagem na maionese? Mas a maionese pode ser um bom espaço para viajar e será muito interessante essa viagem. Vamos conosco aqui. A primeira maneira de entender espírito é entender espírito como um campo de informação. Espírito é uma maneira de organizar matéria e energia. Então vamos começar com a tese mais próxima do materialismo. Tudo no universo se organiza em padrões e esses padrões parecem interagir, crescer e responder aos ambientes e aos contatos. Então, consciência é campo de informação. Campo de informação é consciência. A pergunta é, um certo campo de informação auto-organizado sobrevive à morte do seu veículo ou à sua expressão material num dado momento? Essa é uma questão que vamos deixar em aberto por enquanto. Porém, se você entender, por exemplo, que a sua carga genética é um campo de informação ou é uma forma de consciência, toda vez que alguém tem um filho, está transferindo parte da sua vida, da sua energia e informação para aquele filho, e quando você morrer, algo seu sobrevive à sua morte física. Então, o processo biológico fazer amor é uma forma de reencarnação, mesmo que você não creia na sobrevivência de um espírito com individualidade, algo da sua essência, os taoístas dizem do seu Jin, da sua potência seminal, e, portanto, do seu Ti, da sua energia, e do seu Shen, da sua consciência, será transmitido para as futuras gerações. Então, generacionalmente, nós somos encarnações de uma certa vida inteligente. Isso agrega uma nova camada. Então, o espírito é campo de informação, é um padrão que organiza matéria e energia. E, portanto, é uma herança de outros padrões. Nós herdamos. É por isso que sistemas terapêuticos, como as constelações familiares, que tem uma base xamânica, inclusive, elas funcionam, porque cada um de nós traz em si todos os ancestrais, todas as informações, os campos de energia, as memórias, dessas vidas estão presentes, as minhas, dos nossos pais, dos seus pais, mas também dos avós, bisavós, tataravós e assim por diante. Na biologia, isso inclusive se manifesta no fenômeno chamado atavismo. 3, 4, 10 gerações depois, um traço e um comportamento do tataravô aparece misteriosamente no tataraneto. Não sei quantos tata eu disse, vamos ver se, não sei se os tatas coincidiram. Parece o professor Girafales, tá. Mas vamos fingir que o número de tatas coincidiu aqui. Esses traços reaparecem em ciclos ainda não muito bem entendidos. Então, algo foi mantido, algo dessa energia, dessa memória foi mantido. Agora vamos para um passo além. Consciência como um campo informacional, um campo organizador.
Rupert Sheldrake vai usar a expressão, vai cunhar a expressão campos morfogenéticos, ou campos mórficos e a tese da ressonância mórfica, o que dá um diálogo filosófico por si só em torno desse conceito. Agora vamos trabalhar com a ideia de que, bom, existe um espírito, né, que sobrevive à matéria, que está além da matéria, e que ele pode vestir diversas roupas. Aqui nós temos algumas variações. Existe uma tese, por exemplo, os drusos, eles acreditam que a alma não consegue existir separada do corpo. Então a alma ela é imortal enquanto reencarna em diversas formas. Então essa é uma tese curiosa. A reencarnação é a forma da alma sobreviver através do tempo. Então a alma é eterna enquanto puder se transferir para novos corpos. Então essa é uma versão interessante da reencarnação. Ou seja, corpo e alma estão entrelaçados, só que mudam continuamente. Eles se reconfiguram, se reorganizam. Então essa é uma maneira de ver a reencarnação. Você tem um espírito, mas ele precisa de um veículo. Senão ele se dissolve no grande espírito, no cosmos, naquele espírito não individual, universal. Então, para que haja um espírito individual, ele precisa estar sempre vestindo uma roupa apertadinha, assim, a cinta-liga existencial. É uma coisa que um espartilho para que ele possa ser contido numa forma e se expressar sob aquela forma. Senão, ele se expande em todas as direções e retorna uma versão universal do espírito, o espírito da natureza, o grande espírito. Só que há uma terceira variação, que é a ideia de um espírito individual, ou seja, de uma entidade autoconsciente que não depende da matéria, mas precisa entrar no mundo material para ter certas experiências, purificar certas memórias ou evoluir em certa direção. E essa entidade, ou entra no receptáculo material, ou dois, cria esse receptáculo material. E aqui nós temos duas variações interessantes. Uma delas é, no momento em que o espermatozoide foi disparado, que nem bala de 38, em direção a um alvo redondinho, chamado óvulo, e aí no encontro, né, na união dos seus poderes, nasceu um zigoto, você tem ali, nesse momento, quando os tecidos se complexificam, supostamente uma alma entraria aí, nesse momento não diferenciado, ou seja, quando o zigoto é aquele ovo que está se multiplicando, mas ainda não diferenciou os tecidos. A alma entra e começa a guiar essa diferenciação. Essa é uma tese. A outra tese é que a alma planeja a sua entrada e ela coloca uma matriz, como um molde nessa massa de células, e a alma é o molde que faz com que as células se organizem. Então ela não invade um corpo, ela cria o corpo. O corpo é uma expressão dessa alma. Ou seja, o corpo se torna a alma manifesta, e a alma fornece o molde e a direção para a multiplicação de células ou para a organização desse sistema. Isso tem algumas consequências que a gente vai ver lá nas evidências científicas logo adiante. Porém, eu vou encerrar com uma polêmica antes de passar a palavra para o querido Hélio, que ela é filosófica e teologicamente interessante. Qual a vantagem da tese da reencarnação? Primeiro, qual a diferença entre reencarnação e ressurreição, que é algo que a gente pode explorar, mas eu vou passar a palavra para que nós possamos debater em dupla aqui sobre esse tema. Mas segundo, qual é a vantagem em relação às outras crenças? Por exemplo, qual é a vantagem da reencarnação sobre a tese de um céu, de um inferno, de um destino fixo no pós-morte? Ou então, qual é a vantagem da reencarnação como um modelo evolutivo em relação a algum modelo fixo? Porque a reencarnação é um modelo aberto evolutivo. Por que ela é mais abrangente e inclusiva do que um modelo rígido de pós-morte ou pré-morte ou pré-vida? Isso também é um tema a ser explorado. Eu passo a palavra aqui, já falei bastante. Perfeito, mas esses debates eles se estendem, né, infinitamente o quanto a nossa consciência consegue tocar, né, e são, como nós já comentamos,
possibilidades que a gente coloca aqui para você refletir junto com a gente. Então, fique à vontade para deixar aqui nos comentários o que você pensa também em relação à reencarnação, se estes argumentos que a gente está trazendo faz sentido para você ou não, o que você escolhe acolher ou o que coloca de contrapontos também, para que a gente possa avançar juntos, porque a gente está acompanhando sempre os comentários de vocês e é incrível o quanto alguns apontamentos também geram este cutuco interno em nosso crescimento e reflexões pessoais, tanto minha, quanto do Cristiano, quanto do Maurício também, que esteve presente com a gente nos outros diálogos filosóficos. Essa perspectiva que o Cristiano trouxe em relação à crença dos drusos de que a alma, a consciência, ela existe enquanto está presente em um receptáculo, em um corpo, ela não vai na contramão, não diverge também das perspectivas mais espiritualistas. Há, nas perspectivas espiritualistas, algumas crenças que dizem que ao nós deixarmos este corpo material, nós continuamos existindo em corpo espiritual, em perispírito, em corpo de luz, em psicossoma ou tantas nomenclaturas que são possíveis a gente trazer aqui. Mas ainda este corpo espiritual, ele tem também uma forma e ele é um corpo material, ainda que numa densidade um pouco mais sutil, um pouco mais de frequência espaçada do que esta matéria física, densa, material. Então, essa perspectiva dos drusos, ela também se encaixa nas visões mais nova era, espiritualistas, que não são tão recentes, mas que ressurgiram também recentemente com mais força. Outros elementos importantes que me surgem agora para que a gente possa avançar nesses debates filosóficos sobre o tema da reencarnação é a imagem e todas as explanações que surgem de algo chamado Bhava Chakra. O que são os chakras e, mais especificamente, o que é o Bhava Chakra? Talvez vocês já tenham ouvido falar sobre a roda de Sansara, que é uma imagem budista que tem inúmeras representações e simbologias que visam explicar todo o ciclo reencarnatório. Esse ciclo que a gente já vem comentando aqui no nosso diálogo. E o que é esta roda de Sansara? A roda de Sansara, ela é a vida desprovida de consciência. É uma vida repetitiva, né, cíclica, mas sem a inteligência do espírito guiando, sem muito sentido, apenas se organizando e fluindo com as informações talvez genéticas e instintivas que alimentam a nossa matéria. Um ser humano que é regido apenas pelas influências instintivas talvez viva para comer, para dormir, para se reproduzir e viver essa vida cíclica sem tanto sentido de discernimento, de inteligência. Mas a chamada Bhava Chakra vem ilustrar todo este ciclo, por que isso acontece, com qual intuito? De dar orientação para que a gente compreenda melhor o que a gente está vivendo, todo este ciclo, e que justamente nos libertemos dessa vida de inconsciência e de ignorância, para que a gente possa colocar a nossa potencialidade humana e espiritual, que é a inteligência, em todo o processo. Mas, claro, assim como tudo que está neste mundo de dualidades está sujeito a pelo menos duas perspectivas, né? Uma otimista e uma mais pessimista. Aqui tem um copo e este copo está completamente vazio, mas a gente já muda isso. Aqui, ó. É a história de que eu posso ver agora este copo ou meio cheio ou meio vazio. Por escolha, a minha pessoal, já que sou dotado deste livre-arbítrio, é sempre enxergar a vida pelo aspecto mais otimista, né? Enxergar este copo meio cheio do que enxergar ele meio vazio. Mas ainda assim, há quem enxergue o próprio tema da reencarnação pela perspectiva do copo meio vazio. Então, para que serviria a reencarnação nesta perspectiva pessimista?
Alguns podem dizer, e é comum a gente enxergar isso, inclusive nas tradições, que a reencarnação é um castigo dos deuses para que a gente permaneça aprisionado à matéria. Ótimo, é uma perspectiva e você é livre para escolher ela se assim desejar. Porém, é interessante a gente notar que mesmo dentro da escravidão nós podemos ter um grau grande de liberdade. E isso está ilustrado muito bem, acredito que na própria vida de um filósofo estoico chamado Epíteto, que durante a sua vida foi escravo romano, mas ele, por ser um filósofo, um buscador na condição em que estava, era muito mais livre do que tantos homens romanos livres que viviam às custas da sua ignorância, dos seus apegos. Então, ele estando aparentemente numa condição de escravo, era mais livre do que aqueles que aparentemente estavam numa condição de homens e seres humanos livres. É como, na verdade, você considera. A vivência pode ser a mesma, mas nós nos considerando fora dessa escravidão ou dentro, aí a vida se desdobra a partir dessa crença que a gente assume. Mas na perspectiva mais otimista, né, do copo meio cheio, a reencarnação, o Cristiano já trouxe aqui, ela tem o intuito de contribuir com o nosso progresso, de nos ensinar. E ensinar a quê? Ensinar nós, todos seres humanos, a progredirmos rumo ao Dharma universal, ao tal que flui, ao próprio sentido da vida e do universo, que é de progresso, de consciência, de renovação, de evolução e assim por diante. Mas no nosso contexto atual, estando seres humanos, é para que a gente aprenda também a desenvolver as nossas potencialidades humanas, como amar, como apreciar, como respeitar, desenvolver a própria fraternidade, a justiça, a beleza e a bondade e todas as virtudes, talvez, que são atribuídas como possibilidade ao ser humano. E retornando ao Bhava Chakra, que é essa imagem budista que ilustra todo o ciclo de Sansara, ela é muito ampla, muito complexa, ainda mais nós não tendo aqui a imagem para pôr na tela e apresentar para vocês. Talvez daria também um diálogo apenas sobre o Bhava Chakra, porque tem muitos elementos simbólicos ali, e é composto por 4 círculos. Um círculo central, depois outros 3 círculos mais espaçados, abertos, e ainda este círculo está sendo segurado por uma fera, né? Por um Dharmapala, exato, e este Dharmapala representa a própria impermanência. Então todo esse ciclo de encarnação ele está sujeito à impermanência, né? E há alguns outros elementos além, acima desta fera que segura toda a roda, que é a própria lua simbolizando, indicando os caminhos espirituais, e como surge dentro do universo budista, tem um Buda indicando o local, né? Indicando a lua, indicando o vazio, que é como seguirmos em direção a essa espiritualidade toda e a grande libertação desta vida de ignorância. Mas para que a gente possa conectar com isso tudo que eu estou falando, eu vou pegar apenas a imagem do círculo mais interno. E dentro deste círculo mais interno do Bhava Chakra, existem 3 imagens que são de 3 animais. E os animais que estão ali dentro deste primeiro círculo, que é o que dá origem a toda, é o núcleo de todos os outros círculos, portanto é o que dá origem a todo este movimento, é o porco, a cobra e o pássaro, ou em algumas versões é o próprio galo, né? E eles têm algumas representações, né? O porco, ele simboliza a ignorância. A cobra, ela simboliza a aversão e a raiva também é tido muitas vezes. E o pássaro é desenvolvido, é tido como o apego, né? Isso tem referências também à própria observação
da natureza e a forma como esses animais vivem, né? O porco, porque muitas vezes ele não tem discernimento nenhum, tudo que tu dá para ele vai ingerindo, ele vai comendo, ele escolhe os locais mais sujos, às vezes para se deitar, para repousar, para dormir. A cobra, ela é muito inquieta, em qualquer toque que a gente der nela, ela já desperta, já se agita e pode dar o bote para se defender, semelhante à raiva, a essa aversão que a gente cultiva. E o pássaro, eu não recordo qual pássaro é, mas é um pássaro oriental que está muito sempre conectado ao seu parceiro, à sua parceira. Então, demonstra esse estado de apego. Mas, muito bem, por que eu estou trazendo isso? Porque é interessante que a gente compreenda o que dá origem a essa vida reencarnatória sem sentido. E a gente compreendendo, a gente pode trazer a consciência e aí, então, experienciar isto que acontece agora para nós. Estamos numa reencarnação ou numa encarnação, às vezes como a gente já falou, né? A encarnação ela se dá também no reino das ideias. Pode ser que a gente esteja pela primeira vez refletindo sobre a reencarnação, então, nesse caso, não é uma reencarnação da reencarnação, é a encarnação, a primeira encarnação da ideia reencarnação em nós, né? Mas, enfim, justamente para que a gente tenha mais elementos e consiga avançar conscientemente para sair dessa vida sem sentido. E por que existe essa imagem do porco, da cobra e do pássaro? E muitas vezes há ilustrações de que a cobra e o pássaro saem da boca do porco. Quer dizer que a aversão e o apego, ela surge da ignorância. E como o Bhava-chakra visa trazer essa compreensão para que a gente saia de tudo isso, a raiz da nossa ignorância é gerarmos todos os graus de ignorância. Então, a instrução, a educação, o cultivo dos bons valores, das boas virtudes, é o que vai fazendo com que a gente expanda também o nosso conceito de mundo, de vida, e vai se libertando aos poucos do próprio apego e da própria aversão, das raivas que mantém a grande ilusão de separatividade, que não predispõe nós compreendermos a conectividade, a interdependência que nós temos com toda a vida e com todo o cosmos. Siddhartha Gautama, o Buda, também deposita na ignorância a raiz de todo o sofrimento humano. E muitas vezes nós vivemos nessa vida sem sentido, buscando uma experiência de mais alegria, de felicidade, mas como nós somos ignorantes, pode ser que muitas vezes a gente deposite naquilo a nossa alegria, quando na verdade aquilo ali é fruto de nosso sofrimento. Então, quando a gente passa a compreender melhor, estar livre da ignorância, a gente tem mais chances de atingirmos o nosso objetivo, que é sermos mais expandidos e sermos mais felizes. E comentando um pouquinho da própria aversão da cobra ou da raiva, ela surge inclusive do apego, e todos esses três eles estão muito conectados. É possível e provável que a gente crie uma identificação muito grande com as ideias que reencarnam de tempo em tempo no nosso campo mental. Se a gente tem uma compreensão de que esse movimento da reencarnação, ele acontece quer a gente queira, quer não, quer isso seja uma crença aceita por nós ou não, como o Cristiano já trouxe num nível mais material, juntando com a perspectiva que eu trouxe, explicando um pouco mais o viés dos drusos, de que essas realidades astrais, espirituais, também são materiais, a gente não vai se apegar muito às ideias que passam às nossas mentes, os pensamentos que passam às nossas mentes. Quando a gente não se fixa, não se apega muito a isso, é muito mais fácil que nós não cultivemos aversões, porque a aversão só surge quando eu acredito e gosto muito de um determinado pensamento e me apego a isto, e quando surge no meu entorno um pensamento que vem na contramão a isso, eu refuto, porque não é aquilo com o qual eu me identifico. Então eu crio essa aversão, e é essa aversão que vai alimentar toda a roda de samsara que nos mantém nesse ciclo de sofrimento e de vida sem sentido, que está muito conectado também ao pássaro que evoca a ideia do apego.
O apego é o que nos mantém neste universo e neste plano. Digamos que eu tenha uma identificação extrema com o meu corpo, e nós vivemos numa era em que esse cultivo ao corpo de maneira desequilibrada é também trazida à tona. As pessoas cometem grandes atrocidades e desequilíbrios para ter um corpo em forma, ou para ter talvez, né, uma casa mais confortável que vai lhe trazer, quem sabe, uma alegria e uma felicidade, o carro do ano, a profissão do ano, os relacionamentos, enfim. E a gente pode cair no erro de criar um apego exacerbado em relação a essas coisas. E quando, cedo ou tarde, a nossa experiência de consciência se desconecta desse corpo, por apego, a nossa consciência ainda mantém-se conectada a este plano, porque a gente se identifica de forma exacerbada e permanece vivendo junto a tudo isso. Isso vai gerar a aversão e isto é fruto da ignorância. Ok, mas não quer dizer que isto seja de todo mal, porque também é importante que a gente traga a ideia de que mesmo estes apegos à matéria podem ser vistos com o copo meio cheio ou meio vazio. Às vezes, com o desapego ou a visão sem sentido em relação à matéria é que cria toda a desarmonia que nós trazemos a este plano. Por exemplo, a toda a poluição que a gente traz ao nosso corpo, a poluição que a gente traz ao próprio planeta, porque a gente não encontra neste plano um sentido, porque estamos dentro dessa roda de samsara, dentro dessa vida de ignorância, então a gente não traz a consciência para este mundo material. E assim criamos um apego egoísta, livre dessa visão de interdependência, quando que, se fosse o contrário, com uma compreensão mais expandida e profunda, a gente poderia incluir o divino neste mundo também e criar um apego, entre aspas, ao divino manifesto neste mundo, e aí a gente poderia criar o céu aqui mesmo. Logo, o mundo de samsara, ou a roda de samsara, não está conectado ao plano em que nós estamos existindo e vivenciando, mas sim no grau de consciência que nós temos no plano que estamos existindo. Se com consciência, este mundo ele pode ser o próprio céu. Se sem consciência, ele pode ser, né, o próprio inferno. Mas claro que depende do direcionamento que nós damos aos nossos apegos, às nossas ignorâncias todas e as aversões e raiva que cultivamos internamente. Trago essa ideia aqui para expandir um pouco mais filosoficamente esses temas que estão dentro do nosso ciclo encarnatório, dentro da experiência humana, mas pode ser que não tenha ficado tão claro porque nós não temos aqui a imagem do Bhava Chakra, e também é algo que se desdobra nos 12 ciclos, nos 6 reinos, é algo muito profundo, né? Mas espero ter conseguido contribuir um pouco, trazer sentido nessa fala. Com certeza, querido Hélio. Aliás, muito bem pontuado esse diagrama, essa roda dos ciclos de vida, das reencarnações do samsara. Ela é algo ilustrativo e há várias versões em muitas culturas. É interessante observar que essas versões da roda da reencarnação ou da roda das transformações da vida vai aparecer em muitos xamanismos, em muitas religiões de base oriental, de base pagã ou de base xamânica, porém existem interpretações um pouco diferentes dos ciclos, de como esses ciclos acontecem. Porém, é interessante que nós temos a ideia do entrelaçamento do ciclo e de que a reencarnação nasce a partir de algum aspecto que se desligou lá na fonte. Então, a reencarnação é a própria essência da reconexão, do religácio. Todo o processo não é que a conexão foi perdida, ela foi encoberta. E esse é um ponto interessante. Não quer dizer que nós nos desligamos do universo, mas nós achamos que estamos desligados e essa crença opera um bloqueio ou uma penumbra que precisa ser removida ao longo de experiências. E esse é um ponto interessante. O conceito grego de verdade, aletheia, é remover o véu.
Então, e nessa imagem de remover o véu aparece em muitas tradições reencarnacionistas. E o processo de reencarnação é um processo de tirar os véus, os muitos véus que encobrem a realidade pura. Agora, o que são esses véus? Nós somos esses véus. Porque no momento em que nós encarnamos em formas finitas, a vida infinita, ela usa um tecido com muitas dobras. E no meio de tantas dobras que dão forma ao nosso ser, nós podemos esquecer quem somos. Então, o processo reencarnatório é um processo de recordação, de reconexão nas mais antigas tradições. Inclusive o budismo, o hinduísmo, o taoísmo são bons exemplos disso. E aproveitando assim, os belos ganchos que o querido Hélio trouxe sobre o tema, retomando um pouco a questão de matéria, energia e informação. Elas podem ser pensadas em muitos níveis. Ou seja, uma certa informação organiza matéria e energia em vários níveis, ou de densidade ou de sutileza, em frequências ou muito altas ou muito baixas. Então a gente costuma pensar, não, de um lado o espírito, né, de um lado a matéria, de outra energia, o espírito, se existir, está não sei onde. Na verdade, é uma dança, é como uma espiral que vai subindo diversos níveis. Então você tem, o que é a matéria? A matéria é um estado estável, é um estado de organização muito densa, muito próxima. Energia é um estado vibrante, irradiante. Então é só uma maneira de olhar a mesma realidade. Partícula e onda na física quântica, né? Dependendo da métrica que você utiliza, você vai interpretar um fenômeno como sólido, partícula, ou como onda, estado vibratório. Só que nos dois casos você tem, em algum lugar, ou acima, ou abaixo, ou no meio, uma informação, ou seja, algo que dá forma, seja o sólido, seja a ondulatória. Então, isso que está além é a grande questão. E por que isso que está além vem a quem assumir alguma forma? Essa é a grande pergunta. E é interessante, vou pegar um exemplo da biologia. Harold Baxton, dos primórdios da chamada biologia sistêmica, ele observou, por exemplo, que se você cortava a folha de uma planta, o campo eletromagnético da folha permanecia e a planta regenerava a folha seguindo o padrão dessa assinatura eletromagnética. E ele observou que se cortasse, por exemplo, experimento cruel, mas nós fazemos experimentos cruéis com muitos animais, né? Mas ele cortava a patinha de uma salamandra e aí a assinatura eletromagnética da patinha fazia com que uma matriz de regeneração surgisse. Então era como se o corpo seguisse essa matriz. Agora uma perguntinha. Se a organização molecular segue um padrão eletromagnético, o que estabelece o padrão eletromagnético? Está por trás do padrão de energia. Mas alguém perguntará, mas energia é algo que não tem um padrão definido. Tem sim. Para quem é familiarizado com som, com música, ou para quem conhece uma ciência chamada cimática ou quimática, tem um experimento muito simples. Você pega qualquer nota musical, pega uma chapa de ferro, bota uma areiazinha em cima dessa chapa de ferro e pega qualquer nota, qualquer vibração e faz a chapa vibrar naquela nota. O que vai surgir é um mandala, um padrão geométrico complexo, altamente definido a partir da vibração. Então a vibração se traduz em forma, naturalmente, em todos os níveis. Portanto, nós temos a ideia de um vigor, de uma energia, vibração, de uma verdade ou de uma visão e informação que precisa de um veículo, de uma forma. E há uma dança entre esses três todo o tempo. Pego esse ganchinho, muito bonitinho, mas filosoficamente sacana, como nós vamos desdobrar isso, né? Qual o impacto disso nas visões de mundo? Acontece que muitas tradições separaram esses três níveis. E a forma de ilustrar isso é o seguinte: toda tradição vai descrever uma visão de Deus, uma visão de mundo e uma visão de alma. Ou seja, uma teologia, uma cosmologia ou ontologia e uma psicologia. Tradições xamânicas e tradições orientais conectam as três visões. Então, Deus, o mundo e a alma estão unidos no mesmo sistema, fazem parte do mesmo sistema. É um todo
Deus está além, mas também no mundo, e Deus está presente na alma, e a ordem divina cria a ordem do mundo e cria um destino, um sentido para a alma, e a alma evolui integrando o divino no mundo. Vou explicar passo a passo, porque parece que eu elaborei uma tese aqui de 1000 páginas em 3 frases. Né? Vamos respirar e vamos explorar o conceito. Nas tradições antigas, xamânicas ou orientais, nós vemos que a alma, que é divina, ela percorre experiências em muitos mundos, que são parte de um grande mundo, e o divino está aí experienciando através dessa alma. Deus é essa alma, que se faz indivíduo, mas tenta experimentar a si próprio de maneiras diversas. É como se Deus desse um jeito de evoluir a si mesmo através de experienciações individuais. No hinduísmo e no budismo é muito poético. Por quê? Porque Deus dorme um tempo, aí acorda, cria o universo ou os universos, e as partículas de Deus reencarnam em muitas formas e vão reencarnando, evoluindo. Então, um dia, Deus recolhe tudo isso, né, o divino recolhe tudo isso, absorve toda aquela experiência, dá uma dormidinha, e aí vai criar uma nova versão mais evoluída de universo, com novas expressões, etc. Aí você tem uma ideia cíclica do próprio universo. Deus dorme e acorda, e cada sono e vigília, e cada sonho e despertar, ele vai exprimindo, criando novas realidades cada vez melhores, porque Deus está evoluindo. Deus é onipotente, onisciente, onipresente nessas versões, só que ele evolui. Ele se torna ainda mais potente, ainda mais onisciente, ainda mais onipresente. Isso é um detalhe interessante. Agora, uma outra visão de mundo, a visão judaico-cristã, ou seja, uma versão da visão judaico-cristã, porque, como nós dissemos, tanto o judaísmo quanto o cristianismo, na origem, tinham a reencarnação como uma das teses alternativas. Aí nós temos a seguinte visão: Deus fora do mundo, o mundo e o ser humano num acidente, que é nascer no mundo. É um acidente de nascer no mundo. Como assim acidente? Não é por desígnio divino? É que está um pouco mal explicado essa coisa. Mas vamos é desígnio, mas está jogado no mundo, e aí quando tu pergunta, diz, porque Deus quis. E essa é escapismo de Houdini, assim. Nem Houdini conseguia escapar tão lisamente com uma frase que nunca foi completamente explicada. Agora você tem, então, Deus que, por um capricho próprio ou por uma vontade misteriosa, joga almas no mundo, e essas almas são jogadas nas mais diversas situações. Umas nascem ricas, outras pobres, umas nascem doentes, outras nascem saudáveis, uns nascem com uma perna, outros nascem com 3 pernas, e há aqueles que nascem com 2 pernas e caminho. E o fato é que nós temos várias aleatoriedades, vários acidentes, só que numa tese que separa Deus, o mundo e a alma, que tem uma descontinuidade, você fica com um monte de situações que você vai explicar da seguinte maneira: Deus quis. Só que quem é Deus? Por que ele quis? E qual é o sistema que ele usa? Nunca são explicados. E aí isso gera 2 teses contraditórias. A ideia de um Deus onipotente, onisciente, onipresente, ou seja, Deus pode tudo, Deus está presente em tudo, e Deus sabe de tudo, e ainda uma 4ª tese: Deus é omni-amoroso, ele é todo amoroso, ele é puro amor. É uma tese bonita, está presente nas teses reencarnacionistas do Oriente, sim. Então, esse não é o problema. O problema é que essa tese no judaísmo e cristianismo vem com outra tese, que é a seguinte: mas Deus está fora do mundo. Mas como é que ele é onipresente e está fora do mundo? Como é que ele é onisciente, né, vendo de longe? Porque ser ciente não é apenas ver de longe, é ver de perto também. Então, peraí, temos uma contradição aqui. Como um Deus fora do mundo é onipresente, como é que um Deus fora do mundo vê por todos os ângulos? Além disso,
esse Deus ele joga as almas em várias situações e essas almas vão fazer escolhas, vão evoluir espiritualmente dentro do espaço de uma vida, jogadas em situações assimétricas e injustas, do ponto de vista pelo menos humano, e aí em uma vida suas decisões vão definir se elas vão para o céu ou para o inferno, por toda a eternidade. E aí nós temos outro problema. Por quê? Porque um Deus amoroso não condenaria almas colocadas em situações completamente diversas por escolhas que não podem ser completamente informadas, dado que elas não viveram diversos cenários. Elas não compreenderam os vários aspectos da vida e não vão compreender no espaço de uma vida. Mesmo assim, as suas decisões vão definir o destino eterno delas. Ou vão ir para o céu tocar harpa com os anjos pela eternidade, ou vão virar churrasco de domingo por toda a eternidade no inferno. E aí nós temos algumas contradições de uma visão dualista do sistema alma-mundo-Deus. E tem muitas... Eu posso ter sido um pouco ácido, mas essa acidez é metodológica, porque é uma tese cheia de contradições. E essas contradições são resolvidas assim, não, porque Deus disse. Por dogmas, né? Dogmas. Quando tenta argumentar e aprofundar, você vai... Não, está na Bíblia, mas a Bíblia é a seleção, são 50 livros passíveis de interpretação, e ela é editada. Um monte de livro foi deixado de fora porque certos líderes políticos não queriam que certos debates fossem feitos. Agora, qual a vantagem da tese da reencarnação? Você visualiza a vida como uma escola. Então, imaginemos o seguinte, que você tem diversas salas de aula e vários corredores entre as salas. Então, você entra por uma porta de uma sala, você encarna, você nasce. E aí você está aí nessa escola com várias carteiras, você vai aprendendo, tem várias aulas aí ao longo da vida, sobre relacionamento, sobre trabalho, sobre você mesmo, sobre amar, decidir, querer, aprender, né, desapegar, perdoar, etc. Você aprende algumas lições, tem alguns testes para ver se você vai passar de ano ou não, e aí você atravessa essas várias aulas ao longo dessa vida, sai por uma porta, nós chamamos isso de morte, tem um corredor no meio, nós podemos chamar isso de estado intermediário, ou um bardo, né, um estado de transição, estado que tu vai assimilar as lições da sua vida passada, e aí depois de um tempo você entra por outra porta, e aí você tem uma nova sala de aula, com novos cursos, novas extensões de matéria, você aprende variações sobre certos temas, você não lembra todas as lições, mas você tem talentos e instintos. Tem certas coisas que você faz com maior facilidade. Tem certas coisas, certos insights que vêm mais naturalmente. Certas habilidades que surgem assim quase prontamente. E aí você não começa do zero. Você já vai. Agora, se você foi reprovado em alguns exames na sala anterior, talvez você carregue as dores e cicatrizes daqueles exames para essa vida. E se você cometeu certos erros graves, talvez você tenha que corrigir esses erros nessa nova sala de aula, para compensar as lições não aprendidas na anterior. E aí você tem uma sequência infinita, ou quase infinita, de salas de aula. Qual é o objetivo? É a formatura lá, né, talvez depois de 100 ou de 1.000, de 10.000 salas de aulas, a formatura é você ter vivido todos os pontos de vista e ter coincidido com a tal da onisciência de Deus, em algum grau. Você se torna Deus, você realiza o Deus dentro de você. E essa é uma maneira de ver a reencarnação. E eu não preciso nem dizer as vantagens em relação a uma visão, né, fixa e dualista de realidade. Agora, é verdade ou não? Eu não sei. Eu apenas estamos aqui apresentando uma ideia com pontos e contrapontos. Você pode discordar ou não. Porém, faça um exercício de pensamento. Né? Explore mentalmente quais desses modelos oportunizam uma visão mais aberta e mais rica de vida. E dito isso, o que trouxe a ideia da roda, né, de Samsara, nós temos um vídeo muito interessante dos diálogos sobre Dharma e Karma.
E aí nós ilustramos, né, que toda roda gira sobre um eixo. Todo karma, ação e reação, carregado através de muitas vidas, dentro dessas cosmologias, está num eixo, ou seja, num princípio espiritual que está absorvendo a experiência disso, de uma ordem divina que está se expressando, aprendendo, purificando através da roda. Então, assistam. O Diálogo Filosófico sobre o Karma é muito interessante. Eu passo a palavra para o querido Hélio. Eu vou, inclusive, deixar aqui na descrição deste vídeo, né, o link de acesso para este outro diálogo que o Cristiano acabou de mencionar sobre o karma. E também, se você está aqui até esse momento conosco, imagino que esteja fazendo sentido para você. Então, peço que você deixe seu like no vídeo também, porque isso ajuda, né, o YouTube a divulgar para mais e mais pessoas. Se inscreva no canal também, para caso você queira receber mais esses vídeos de debates e diálogos por aqui. Existem muitos elementos maravilhosos na fala do Cristiano que poderia pegar também e avançar e desdobrar. Eu apenas vou me abster um pouco nisso aqui, porque nós estamos, pelo que vi, em pouco mais de 1h10 de gravação de diálogos e ainda não avançamos naquilo que havíamos conversado antes de iniciarmos aqui em outros temas importantes, sobre ainda a reencarnação. Mas essa ideia da reencarnação incidir, inclusive, sobre o próprio universo, como tu mencionaste, é de fato presente em diversas tradições e é algo muito belo e, claro, muito distante da nossa compreensão cognitiva e racional ainda. Mas isso está expresso nas escrituras como os próprios dias de Brahman, as respirações do universo que tem um lado mais poético, como o Cristiano mesmo mencionou. E isso se exprime na ideia dos números, né, das numerologias, que é uma linguagem também abstrata. No caso da numerologia, o número é o aspecto material e prático, mas a numerologia é o estudo psicológico de tudo isso, né? Então é uma linguagem abstrata para que a gente possa ter uma noção. E se traz ainda algumas outras nomenclaturas, como os próprios manvantaras e pralayas, que são essas expansões e contrações do próprio cosmos, que se dá um aprendizado do próprio divino que habitou toda essa experiência e depois recolheu para reencarnar novamente numa nova expansão. Mas, bem, vou deixar de lado esse lado todo filosófico, a gente avançou bastante aqui. E cedo, inclusive, Cristiano, para caso queira, ainda neste momento, talvez não seja interessante a gente expandir muito mais do que 1h10, 15, 30 minutos, sobre os aspectos científicos que a gente comentou que seria interessante trazer. E, enfim, fique à vontade para isso. Gratidão, querido Hélio. Bom, nós percorremos aqui uma jornada de 4 capítulos, né? Então nós vamos acelerar o capítulo final para não estender muito, porém nós vamos entrar num ponto muito interessante agora. Nós percorremos o histórico, o filosófico, agora nós vamos tocar um pouco no científico. A pergunta clássica é: nós temos evidências científicas de reencarnação? E a resposta é sim, com uma vírgula. Com a vírgula que é o seguinte: a noção de evidência científica ela varia conforme o paradigma da ciência e conforme a abertura metodológica e mental do cientista. Então, a ciência não é um consenso e a ciência ela pode se tornar dogmática também. Feito esse adendo, existem evidências científicas, por quê? Porque elas são coletadas segundo o método científico e submetidas a revistas científicas e expostas ao debate científico. Então, é científico nesse sentido também. Quais são essas evidências? A história é longa, que eu vou tentar encurtar aqui, porque o Ocidente sempre debateu a reencarnação e no Oriente a reencarnação sempre foi algo natural, aceito no Oriente. Então, nós tivemos ao longo da história da filosofia contínuos debates. Ora a reencarnação entrava, ora saía, dependendo do tipo de dogma, ideologia que entrava em conflito. Só que no Ocidente nós tivemos um marco interessante. Carl Gustav Jung, por exemplo, ele um grande psicólogo que era
científico na sua abordagem, mas com mente aberta, explorando alguns temas que eram incômodos, inclusive para Freud, né? Então ele deu uns 10 passos além onde Freud parou, mas isso daria um outro debate ali, tem também uma polêmica a não ser desenvolvida neste momento, mas Jung não só propôs, como também incentivou o estudo dessas experiências de memórias de vida passada, que seria uma evidência de que talvez o ego, ou algo subjacente ao ego, sobrevivesse às muitas formas físicas. E tanto Jung como também Maslow e William James, 3 grandes psicólogos que estão por trás do que hoje é a psicologia transpessoal, ou que o Ken Wilber chama de psicologia integral, que é o próximo avanço, eles coletaram evidências desses relatos, ou supostos relatos de reencarnação. Só que isso é muito antigo. O que são esses relatos? São pessoas que alegam recordar episódios de vidas passadas. As reminiscências. De vidas precessas. Que vêm sob a forma de sonhos muito vívidos ou de memórias, lampejos que vão surgindo ao longo da vida. Ou então, o que é muito interessante, crianças muito jovens, assim, recém aprenderam a falar, relatando experiências com um ar e uma fala de adultos, com extrema quantidade de detalhes que foram confirmados, e quando confirmados, foram acrescentados aí um detalhe físico. Por exemplo, uma criança de 5 anos dizendo, eu antes de ser, por exemplo, Pedrinho, eu era Margarete, vivia na cidade tal, era casado com fulaninho de tal e morri com um tiro no peito. E dá um monte de detalhes que são confirmados depois, ou seja, batem, e essa criança mal aprendeu a falar e está dando detalhes e contextos muito específicos, e ela tem uma cicatriz no peito do tamanho de um buraquinho de bala. Assim. De nascença. Esse é um exemplo abrangente, só que há centenas de casos desse tipo. Sim, e livros publicados hoje em dia, inclusive séries que foram ao ar, né, em documentários também, mas na televisão fechada, desdobrando, explicando casos semelhantes a este que o Cristiano trouxe aqui. Então, existem esses estudos e comprovações nesse sentido. Exato. E aí nós temos 3 frentes, né? Vários neurocientistas, psicólogos, psiquiatras, neurobiólogos, antropólogos começaram a se interessar muito por esse tipo de relatos e começaram a pesquisá-los sistematicamente. Hoje tem centenas de publicações sobre o assunto e vários livros publicados, organizados por cientistas. Inclusive tem Rona, e depois eu posso mandar o link, tem um psiquiatra japonês que fez uma compilação impressionante sobre esses casos. O que acontece é o seguinte, nós temos essas crianças com memórias prévias e com altos detalhes, né, de memórias, ou seja, você consegue rastrear e confirmar esses detalhes, e são crianças que não foram submetidas à influência cultural e não foram expostas aos detalhes que apresentam, então isso reforça a evidência. Então temos esses relatos de crianças com memórias ativas de vidas precessas. Nós temos o segundo caso de pessoas que sonham, ou depois de um trauma, ou depois de algum evento na vida, começam a lembrar, apresentando também detalhes que vão ser confirmados, inclusive coincidências impressionantes nesses detalhes. E nós temos as pessoas que foram submetidas à regressão de memória, como o Brian Weiss, que ficou famoso, foi um dos precursores. E quando elas fazem a regressão de memória, você vai induzindo a hipnose e vai fazendo com que ela recorde em camadas, né, do presente para o passado, você pode fazer com que ela rompa a barreira do óvulo, ou seja, o momento da concepção. E atrás disso, supostamente, você não deveria lembrar de nada. E muitas pessoas experimentam um apagão, tudo fica escuro. Durante muito tempo, os hipnólogos paravam no borrão. Ou seja, quando chegava no preto, no escuro, parava. Não tem nada aí, eu não vou me importar em fuçar para trás disso. Só que o Brian Weiss e outros estavam lá, chegaram aí, só que de repente as pessoas começaram a saltar com memórias. Opa, peraí. Como é que surgiu algo depois do borrão?
E ele achou, não, deve ser uma alucinação, alguma memória cruzada. Só que ele começou a fazer As linhas experimentos. cruzadas, né? As linhas deu uma interferência ali. Só que ele começou a fazer experimentos e induzir, ou seja, vamos além. E aí ele começou a reunir centenas de relatos, ele e outros pesquisadores, de pessoas recordando vidas passadas e, de novo, com detalhes que foram confirmados e com detalhes que repercutiam na vida dessas pessoas em vários âmbitos. Então, numa descrição geral, existe sim evidência. Agora, se essas evidências são suficientes para um convencimento geral na ciência como um todo ou na sua vida, cabe a você. Estude, observe, etc. Eu tive alguns episódios de recordação de vidas passadas ou de algo que possa ser chamado. Se é alucinação ou não, se é sonho, se a memória é a genética dos meus ancestrais ou atavismo, eu não sei. O fato é que eu tive lampejos de memória de algo. E você pode ter tido essa experiência. Se você teve, coloca nos comentários, compartilha, a gente vai querer saber, que é muito interessante. Então, esse é o arranjo das evidências. Tem outro campo de evidências também, que é ligado a reencarnações familiares, mas isso seria um tema mais abrangente. Eu acho que é o suficiente para apontar esse campo de evidências. Maravilha, né? Eu, inclusive, já pude também em alguns outros vídeos no canal do Pava, já contei em vídeo, né, algumas recordações desses períodos por reminiscência também de outras experiências, e também coloco aqui que para mim é uma visão que faz sentido, e não é nem que eu pense e acredite que seja real a reencarnação, porque a minha vivência me diz que isso é assim, baseado nesses debates todos que a gente trouxe isso. Até posso deixar aqui a recomendação desses livros que conto das experiências e memórias de experiências anteriores, né? E muitas delas, uma mais forte, eu trago ainda alguns resquícios de influências na minha experiência hoje. Ainda não foi superado, como o Cristiano trouxe aquela analogia das escolas, a sala de aula anterior ainda reverbera atualmente nessa escola que eu estou, e tenho alguns traumas, inclusive não conseguia, né, nem medir a pressão, não conseguia tirar sangue e uma série de outras coisas que envolvem os contextos cardíacos. Tem sido melhor, né? Por conta dessas memórias, de tomar consciência, iluminar e acolher, compreender, soltar, largar, perdoar, apreciar, uma série de outras atividades meditativas internas, mas ainda assim os resquícios eles continuam, não como um furinho no exemplo da bala, do tiro, mas outras influências. Chegando aqui a quase 1h30 de encontro, diálogo, acredito que vamos encerrando por aqui, para também... Claro que você pode, né, repartir este vídeo, ver em doses homeopáticas, parcelado, mas para que a gente não nos estenda muito mais, permanecemos hoje neste tempo. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui conosco e lhe convidar também para assistir os nossos outros diálogos que já foram ao ar por aqui. Deixe as suas sugestões também aqui nos comentários de novos temas que você sinta e gostaria que a gente abordasse, embora a gente já tenha, né, uma série de outros assuntos para tratar. A gente pode remodelar esse projeto todo, inserindo ou alterando a sequência desses diálogos. E claro, queria agradecer também muito a ti, Cristiano, e fica aberto nesse momento também a palavra para falar mais sobre ti, sobre os trabalhos que tu desenvolve, para que as pessoas possam conhecer-te também. Gratidão, querido Hélio, gratidão a todos. É sempre uma honra estarmos aqui nesses diálogos filosóficos. E o tema da reencarnação é sobre renovação, sobre vida, sobre o fato de tudo estar interligado e em ciclo. Então essa acho que é a grande lição de hoje. E sobre os nossos trabalhos aqui, né, nós somos agraciados com a capacidade de abrir portas desde dentro. Então nossa proposta é
fazer com que você descubra algumas chaves para abrir essas portas. E eu trabalho com mentoria de autoconhecimento e performance com propósito, e combina coaching, filosofia aplicada e várias técnicas aí de várias fontes, tudo num combo para que você acelere esses processos e desperte com as suas forças, mas com a nossa ajuda. Então, quem quiser embarcar nesses processos e receber o nosso apoio, o nosso carinho, você pode acessar as mídias aí sociais, Instagram, Facebook, né, cristianocerezer.tal ou cristiano.cerezer.pro, e também pelo e-mail cristianocerezer@gmail.com, ou converse com o querido Hélio aí, trocamos figurinha, mande um direct, nós estamos sempre em fluxo e sempre apoiando você na sua jornada. E claro, filosofia é vida. Essas diretrizes para as redes que o Cristiano comentou, tanto como o e-mail, eu vou deixar aqui embaixo também na descrição do vídeo. E também, honrando a participação do Maurício, que hoje não está, deixarei os contatos do Maurício também, para caso você queira se aprofundar no autoconhecimento através da astrologia ou da numerologia, que é as portas que o Maurício abre para você. E se você quiser também adentrar o nosso projeto Crescer, este projeto onde a gente aprofunda as nossas práticas de desenvolvimento, também do autoconhecimento da nossa espiritualidade e dos nossos conhecimentos, como também nesses diálogos aqui, fica o convite para vir participar com a gente de alguma comunidade, que os links também estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Em breve terão novas conversas e palestras também com o Cristiano dentro das nossas comunidades. Tenho certeza que isso ocorrerá. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço, fique na paz e até mais.